Olá, meus amados irmãos, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo sobre o Ministério de Cura. É você que ainda não é inscrito aí no meu canal, Pregadora Rafaele Barros, se inscreva, curta, compartilhe. Se você ainda não assistiu aí à introdução, aproveita para escutar, estudar e dar sequência a esse estudo. Sem delongas, vamos dar continuidade. Qual é a natureza da doença? Você já ficou imaginando, já pensou, já estudou, já se questionou? Qual é a natureza da doença? Quantas pessoas boas, justas, estão passando por tormentos, doenças até grandiosas? Mas fica esse questionamento que nós vamos trabalhar nesse capítulo. Um dos pontos sobre os quais sempre insisto em meu ministério é que não podemos encarar separadamente a alma e o corpo do homem. Sempre eu falo isso no meu ministério, porque às vezes as pessoas ficam ouvindo teologias mundanas, teologias seculares e trazendo para dentro do ministério. Nós precisamos estarmos cientes. Para quem é que eu sirvo? Eu sou ministra de quem? De Cristo ou do homem ou dos teólogos que pegam a palavra e contradiz aquilo que é bíblico, que a teologia cristã fala. E o que é que acontece quando eles querem separar a alma e o corpo do homem? A ideia de que o corpo e a alma são coisas separadas. Você lembra de quem quando se fala isso? Remonta a Platão, a chegar até os primeiros cristãos que acreditavam que a alma estava presa ao corpo. E aí surgiu uma teologia cruel, né, que o corpo era ruim, que o corpo não prestava. Mais tarde, o que é que acontece? Essa ideia ela foi ampliada. E as pessoas, de tanto ouvirem, passaram a acreditar que o corpo era um mal e que a alma tinha que fugir dele para encontrar sua plena realização. Veja bem, uma mentira pregada, falada, muitas vezes, na cabeça de quem não tem base, de quem não estuda, ela passa a ser verdade. E a verdade fica ofuscada dentro de um contexto, né? E as pessoas passaram a acreditar que o corpo era mal e que a alma tinha que fugir dele para encontrar a sua plena realização. E se aceitamos essa ideia platônica de que o homem é uma alma presa a um corpo, chegaríamos à errônea conclusão, meus irmãos, de que o corpo é mau e de que precisamos castigá-lo e puni-lo. Era isso que eles faziam anteriormente. Esse dualismo platônico da igreja primitiva levou à ideia de espancar o corpo. Elas espancavam o corpo porque acreditavam que o corpo era indigno e a alma era o que realmente importava. E acontecia esse sofrimento todo, né? Outro ponto que devemos lembrar ao considerarmos a natureza da doença é que, especialmente nos primeiros 1500 anos da igreja, os cristãos eles achavam que a maneira mais digna de amar a Deus era sofrer. Veja bem, eles se sacrificavam, eles se espancavam, porque esse dualismo platônico tomou conta de uma realidade da igreja primitiva ao ponto de formar uma ideia errônea na cabeça das pessoas. Todavia, entretanto, porém, quando lemos e estudamos as Escrituras, particularmente o livro das Revelações, nós vamos ver que a mais alta e nobre função do homem é louvar e adorar a Deus. É esse. A mais alta e nobre função do homem é louvar e adorar a Deus. Quando nos libertamos dessas barreiras que foram criadas, né, barreiras físicas, psicológicas e espirituais, nós ficamos livres para louvar a Deus com toda a nossa mente, pessoal, com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Quando nos livramos disso, e a gente percebe que é no louvor que Deus habita, é no louvor que Deus age. E, em regra, as curas elas se dão quando louvamos a Deus. É algo que passa desapercebido. E hoje o que eu percebo nos encontros, nos seminários, nos congressos, é que o louvor está ficando escasso. O louvor ele está saindo no automático. Ele não vibra, não leva a alma a vibrar. Se faz 3 minutos de louvor, já cessam as palavras. E aí a gente se pergunta por que as curas não estão acontecendo. Porque um louvor verdadeiro não está brotando da alma do homem. E aí o louvor ficou escasso em nosso meio. E no louvor,
Deus realiza muitas coisas. E detalhe, muitas pessoas não sabem louvar. Eu vou até explicar para vocês a essência do louvor. Por que é que ele está distorcido? E então é preciso seguir essa regra geral. Nós estamos louvando a Deus porque depois que conseguimos acalmar nossa mente, nosso corpo e nosso espírito, e aí nos fixamos no Senhor por meio do louvor. O Espírito Santo, ele age e nós experimentamos a cura no louvor. É simples, não é nada de mágico, não é nada de muito extraordinário. É no louvor que nós experimentamos o agir, o poder e sentimos a mão de Deus. Eu agora quero que você, ministro de cura, fique atento ao que eu vou falar. Nós que somos chamados, a ministrar a cura, a servir nesse ministério, isso não é glória para nós, que possamos desaparecer e que Cristo apareça, mas precisamos de visão espiritual, escuta espiritual. Nós precisamos de discernimento. Quando nós chegamos em um encontro para pregar, para anunciar, digamos que é um encontro de cura, eu quero que você preste atenção a isso que eu vou falar agora. Geralmente, durante um encontro ou curso de oração, pelo nível do louvor, é preciso dizer se irão ocorrer muitas curas. Eis aqui algo muito importante. É pelo nível do louvor, ou apenas algumas, muitas curas ou apenas algumas. Se o dia estiver pesado e as pessoas deprimidas, sem responsabilidades reais de libertar-se para o louvor a Deus, sabemos que se darão apenas algumas curas. E quase sempre, nos primeiros 10 minutos de um encontro de cura, pode-se sentir o estado de espírito dos participantes. Como que eles estão? Estão louvando, estão se entregando? E se há uma expansividade, então nós sabemos que vai haver um bom encontro de oração, com muitas curas, porque todos estão realmente abertos e louvando a Deus. O estado de espírito, ele atua livremente numa atmosfera plena de louvor, devido à fé e ao amor de muitas pessoas que estão ali presentes. O louvor, vamos falar aqui do louvor, que é um dos passos para a cura acontecer. Primeiramente, nós não podemos esquecer de iniciar o nosso louvor louvando a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O louvor se transformou, claro, toda regra tem exceção, mas se transformou em uma oração de muitos pedidos, sabe? E até mesmo uma oração, eu lembro que em um congresso eu falava para algumas pessoas, eu perguntava, vocês lembram? Isso foi numa oficina de louvor. Eu falava, vocês lembram do show da Xuxa? Eu cheguei a assistir, o programa da Xuxa. E eu lembro que a Xuxa pegava algumas pessoas, algumas crianças e dizia, você quer mandar alô para quem? E o que é que elas diziam? Quero mandar um beijo para minha mãe, para meu pai, para você. Todas diziam a mesma coisa. E eu trazia esse exemplo, para mostrar para eles que o louvor nos nossos grupos está ficando automático. Quero louvar pela minha vida, pelo meu trabalho, pelo meu emprego, por tudo. Mas não se louva a Deus Pai, não se louva a Deus Filho e não se louva ao Espírito Santo. É só por si mesmo. Nós temos louvado pelo irmão, nós temos louvado pelos feitos de Deus. Detalhe, temos louvado a Deus por aquilo que pedimos e que Ele não tem nos concedido? Nós precisamos fazer uma revisão, até mesmo uma oficina de louvor, para que esse louvor, o avivamento do louvor, brote em nossa alma. E saiamos do automático. Deixemos o louvor de Deus fluir em nosso coração. Mas, Rafael, qual é o princípio de tudo isso? Vida de oração, leitura da palavra, comunhão com Deus. Tudo isso vai fazer brotar na minha alma um louvor e esse louvor vai sair com muita eloquência a Deus e com verdade, com sinceridade. Nós precisamos rever tudo isso. E seguindo aqui, em comparação com a ideia platônica, foi a que eu falei lá, que o corpo é ruim, que a alma não pode pertencer ao corpo. Essa ideia platônica do cristianismo primitivo, a psicologia profunda dos tempos modernos, ela prova que o homem é uma unidade psicossomática de corpo, mente e espírito. E então o homem não se compõe de mente, corpo e espírito separados, mas é um todo. Corpo, mente e espírito. E aceitando o homem como um todo, passamos a encarar a doença como doença da alma, que é a falta de fé, doença da mente, que é medo,
ansiedade, ódio, frustração, culpa ou raiva, ou doença do corpo, que prejudica a capacidade do homem de se manter organicamente bem. Tudo isso nós precisamos entender. Aí você me pergunta, mas eu, enquanto ministra de cura, eu preciso conhecer isso? Sim, nós precisamos ter conhecimento. Conhecimento até mesmo das doenças, para que possamos estar à disposição de Deus para proclamar aquilo que Deus desejar, né? Porque somos canais. O que Deus pedir, nós vamos falar. Dando continuidade, nós sabemos que na profissão médica existem os especialistas em medicina psicossomática, que eles tratam aquelas doenças produzidas por emoções negativas. Ou processo psicológico. Aí, pela minha própria observação, eu concordaria com esses especialistas, em que a maioria das doenças são causadas por emoções negativas. Tudo aquilo que eu guardo, tudo aquilo que eu não libero, né, eu acabo causando grandes problemas na minha vida. Depois eu vou falar sobre o perdão, a importância do perdão no processo de cura. E então Jesus encarou sofrimentos e doenças como males e, portanto, quando alguém se aproximava dele, curava-o porque desejava afastá-lo o mal. Um terço das curas operadas por Jesus no Novo Testamento foram obtidas mediante a expulsão de um espírito maligno. Se você for ler os evangelhos, você vai conferir isso, né? O homem, ele foi feito para manter o máximo equilíbrio espiritual, psicológico e físico. Equilíbrio espiritual, psicológico e físico. E Jesus considerava como mal tudo que impedisse o homem de manter-se íntegro e, impondo-lhe as mãos, o curava. Não existe no Novo Testamento um único exemplo em que Jesus tenha dito a alguém: vá para casa, sofra, ofereça seu sofrimento a Deus, porque isso fará de você uma pessoa melhor. Você não vai encontrar isso, porque era desejo do Senhor libertar e curar, como ainda hoje. Ainda é hoje. O Jesus que nós servimos é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Ele não muda. Eu sempre costumo dizer, ele não muda, da mesma forma que a porta do céu não muda. Ela é estreita, continuará estreita e sempre será estreita. E em muitos casos, de algumas pessoas que receberam oração por cura e não ficaram curadas, algumas chegam até a relatar: não, Deus quer que eu sofra, que eu passe por esse calvário. Ultimamente, o que é que tem acontecido? Tais atitudes, elas estão se modificando. Na medida em que um número cada vez maior de leigos, teólogos e pessoas ligadas à medicina estão começando a descobrir, isso é fato, a ciência comprova, dentro desse ministério, áreas que necessitam de particular atenção, dentro do ministério de cura. E aí eu posso até dizer para vocês, tomemos por exemplo, a área do perdão, que é tão importante no ministério de cura. Antigamente, só éramos nós que batíamos nessa tecla. Hoje a própria ciência comprova. A voz da ciência está ecoando que o perdão faz toda a diferença no processo de cura e libertação. Para aqueles que concluíram que Deus quer que eles sofram, talvez haja em suas vidas uma área de falta de perdão, que impede que a cura de amor de Deus os atinja. Vocês sabem que a falta de perdão, ela blinda todas as oportunidades. Não que Deus não queira fazer, mas Deus fez o homem livre. Se o homem não se abre, Deus não pode fazer. E tem algo também que é de tamanha importância. É que a pessoa se lembre de que não é oração feita por eles, mas a sua consciência da natureza do perdão que o fará perdoar. Não adianta nada eu clamar pedindo que a pessoa perdoe, se liberte se ela não quiser. Né? E esse é um dos maiores obstáculos à sua cura. Não porque não esteja fazendo a oração certa, não porque não tenha fé, mas porque não compreenderam a necessidade do perdão. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será acrescentado. Mateus 6:33. Uma das coisas que lhes serão acrescentadas, que o próprio Jesus quer nos ensinar, acrescentadas e dadas, quando você procura o reino de Deus, através do perdão, são a integridade, paz e a saúde. A saúde, pessoal. Quando eu falo de saúde, eu não estou falando só do corpo. Lembra dos três, eu estou falando da mente, do corpo e do espiritual. E quando Jesus ordena aos seus apóstolos e discípulos que proclamassem a boa nova e curassem os enfermos, ele estabeleceu 2 ministérios. Veja bem,
Qual foram os 2 ministérios que Jesus estabeleceu quando disse isso? Ele estabeleceu 2 ministérios importantes, o da proclamação da palavra e o de cura. Esses 2 ministérios nunca se separam. Ministério de cura e da palavra nunca se separam. Porque você não chega num congresso já ministrando cura. Você primeiro anuncia a palavra abre o coração. A palavra é como a água que bate naquela terra seca e amolece, para que a semente seja lançada. Ou seja, a palavra proclamada amolece o coração para que o homem se abra à cura. Esses 2 ministérios não se separam. Eles andam juntos. Jesus anunciava, muitos iam para escutar Jesus e saíam curados das suas enfermidades. Jesus já ensinou isso. Proclamação da palavra e o ministério de cura. São 2 ministérios amigos íntimos. Não se separa de forma alguma. E aí, o que é que eu posso dizer para vocês? Quando eles se separam, encontramos-nos na tragédia, situação de que hoje estamos. Você está entendendo? No qual as pessoas recebem a palavra para morrer, mas não são assistidas para curar-se. Tem pessoas ministrando, fazendo desse ministério um problema, uma tragédia, um sacrilégio mesmo. Pregam a morte, pregam isso, pregam aquilo, mas não conduzem as pessoas para a cura. E o Senhor nos ensinou a proclamar a palavra e a curar os enfermos. E Ele os enviou para que pregassem o reino de Deus e curassem os enfermos. Onde é que você vai encontrar? Lucas 9:2. Quando evangelistas dotados de poderosos ministérios de cura e de pregação chegam a uma cidade, o que é que acontece? As pessoas correm para eles. As pessoas vão para as igrejas, vão para os grupos de oração em busca da cura, porque instintivamente elas sentem a necessidade de serem sadias, de serem livres. E elas acreditam em Jesus e querem receber a cura que Ele prometeu. Você percebe que hoje, quando se diz assim, é encontro de formação, poucas pessoas estão. Quando diz é encontro de cura e libertação, lota. Agora vamos voltar para aqueles 3 pontos. Lota por quê? Será se elas estão indo com intenção reta? Ou se estão indo com uma intenção de apropriar-se da cura? Ou se estão se aproximando sem barganhar, se aproximando de Jesus para ouvir a palavra, serem livres dos seus males? Nós precisamos entender, esses 3 pontos não podem sair da nossa contextualização. Portanto, irmãos, o Novo Testamento ele é absolutamente claro a esse respeito. Jesus quer que sejamos curados. Ele curava todos os que vinham a Ele. Ele enviou os apóstolos e deu-lhes, como dá hoje, o poder da oração e poder da fé. Quero citar alguns passos para a cura. O louvor, a pregação, a oração e a fé. Louvor, pregação, oração e a fé são passos para que a cura aconteça. Antes de tudo, é necessário em um congresso, em um retiro, falar-se desses pontos da oração, para que a pessoa já possa ir abrindo seu coração, da importância de liberar perdão e da fé. E estes são os sinais que acompanharão os que estiveram crido. Em meu nome, Jesus já disse isso. Aí o que é que Jesus diz? Eles imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Mateus 16, 17 e 18. Alguém dentre vós está doente? Manda chamar o presbítero da igreja para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o porá de pé. E tem outras passagens que eu não vou citar, Tiago 5, do 14 ao 15, eu não vou ler, né? Para resumir aqui, Tiago 4, 2 e João 10, 10. Leiam João 10, o capítulo todinho para você compreender. E Jesus, ele morre na cruz em reparação pelos nossos pecados, mas também ele morreu e sofreu em reparação pelos danos causados pelo pecado. Jesus morre na cruz para salvar nossas almas, mas hoje, se nos lembrarmos que o homem não pode ser dividido em mente, corpo e alma. Sabemos então apenas que não é somente a alma que é salva, mas toda a pessoa completa. Nós somos templos do Espírito Santo. Eu escuto muitas pessoas dizendo assim para mim: Rafael, o que vale é o coração. Não precisa estar em igreja, não precisa estar fazendo isso, porque o que Deus quer é o coração. E eu começo a contextualizar e até mesmo explicar para aquelas pessoas, fazendo essa pergunta. Então,
Se Deus quer só o coração, por que que ele gastou tanta matéria-prima fazendo braço, perna, olho, cabeça? Por que que ele não fez só coração? E então seríamos vários corações ambulantes andando na rua. Se ele não quer o resto, ele vai descartar, não presta para nada? Para que que ele fez? E ainda tem mais um agravante. Se o restante não presta, só presta o coração, por que que ele diz, vós sois morada do Espírito Santo, templo do Espírito Santo? Quer dizer que o templo do Espírito Santo que sou eu não presta, que é o meu corpo? Nós precisamos sempre contextualizar e levar as pessoas a compreender a verdade bíblica, porque elas são tomadas e levadas por jargões, bordões que muitas pessoas dizem por aí, até de feminismo, teologia da libertação e outras coisas. E elas se apropriam-se desses bordões, começam a pregar, muitos já levam até para as pregações, pessoal. Eu já vi muitos bordões de pregadores que a linhagem daquilo ali é teologia da libertação pura, é feminismo, e nós não podemos permitir que isso aconteça. E tenho que falar aqui para vocês que Jesus ele veio para salvar pessoas inteiras, e não partes, e não membros. Ele veio para salvar pessoas inteiras. Portanto, a reparação de Jesus na cruz, sua morte e ressurreição, conquistaram para nós o direito de sermos curados. Eu acho lindo. Quando eu estou pregando, eu costumo sempre dizer isso para as pessoas. A reparação de Jesus na cruz, a sua morte e ressurreição, conquistaram para nós o direito de sermos curados. Nunca diga, Jesus veio apenas para salvar minha alma. Nunca use essa ideia platônica. Jesus veio para salvar minha alma. Ele veio para salvar você. O todo, por completo. Foi para isso que Jesus veio. Estou encerrando aqui mais um capítulo, qual é a natureza da doença. O próximo capítulo será cura por meios naturais. Talvez você sinta um pouco de dificuldade na compreensão, porque tudo que eu estou falando aqui é teologia com base bíblica e um conhecimento teológico. Não é algo solto que a gente escuta por aí. Eu quero também finalizar esse capítulo deixando um alerta. Muito cuidado com as pessoas que estão impondo as mãos sobre você. São pessoas de referência bíblica, são pessoas que vivem em comunhão, são pessoas que têm uma ligação com Deus, porque o que a gente tem mais escutado é a teologia da prosperidade. Você vai ser grande, você é isso, você é aquilo, entendeu? Eu já vi muitas falsas profecias tirar pessoas da igreja. Pessoas tentando adivinhar presente, futuro e passado. Não é para isso que Deus... E dizendo que é ministra de cura e de libertação. Profetizar a morte da pessoa, que a pessoa, para não morrer, teria que fazer isso e aquilo, pagar dízimo, pagar aquilo. Gente, isso não vem de Deus. Não vem de Deus. Esse tipo de profecia precisa ser discernida. E vocês precisam procurar o lugar certo. Buscai o Senhor enquanto ele se deixa encontrar. E o Jesus que curou ontem, ele cura hoje e curará sempre. Amém? Deus abençoe vocês e vamos para o nosso próximo capítulo.